Nós começamos esse assunto a semana passada, como se deve orar. Os discípulos fizeram essa pergunta ao Senhor Jesus. Nós vivemos um momento onde muito se fala de oração, e é importantíssimo, né? Não existe vida cristã sem oração. O cristão ora, o servo de Deus ora. E se você não ora, tem alguma coisa errada com você. Então peça força a Deus para que você comece a orar imediatamente. Mas como se deve orar? Qual a forma correta de orar? Se você não acompanhou a mensagem na semana passada, eu sugiro a você que depois você busque ela aí na página. Se a gente conseguir, nós vamos compartilhar ela nos comentários, para aqueles que não assistiram possam assistir e depois encaixar com essa que nós vamos dar continuidade. Então Jesus ensina que primeiro nós não devemos ser hipócritas. Nós devemos ser sinceros para com Deus. E eu disse aqui, fiz um comentário que no grego essa palavra aqui, hipócrita, ela é muito interessante. Ela dá a ideia de uma máscara, alguém que usa uma máscara. E aí eu disse que você pode, por exemplo, pegar uma máscara sorridente e por detrás dela você está chorando. Já que você está com a máscara, ninguém sabe como você está por detrás da máscara. Essa é a ideia do grego, né? Eu disse que com Deus não funciona assim. É preciso ser sincero, verdadeiro para com Deus. E também demos o exemplo aqui, que Jesus fala, que quando nós oramos, nós temos que ter consciência que nós estamos falando com Deus. E eu deixei bem claro que Jesus não é contra você fazer uma oração pública perto de outras pessoas, nada disso. Mas o seu intuito nunca deve ser chamar a atenção de alguém, ser reconhecido por alguém, elogiado por alguém, porque o propósito é falar com Deus. E aqueles que buscam essa glória, esse reconhecimento das pessoas, Jesus disse que esses já receberam. Você pode ser até elogiado, dizer: nossa, olha que oração bonita, olha que coisa bacana. Pois é, se contente com esse elogio, porque a sua oração não será ouvida se não há um propósito em falar com Deus, em expressar a Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí nós encerramos no versículo 8, porque não deu tempo. E agora nós vamos mostrar a base da oração, a instrução que Jesus dá aqui na oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida por todas as religiões. Sem dúvida nenhuma deve ser a oração mais conhecida no mundo, essa oração aqui, a oração do Pai Nosso. Primeiro eu quero dizer que Jesus não ensina que através dessa oração, ou essa oração, deve ser uma oração que você faça uso dela de forma repetitiva. Então essa é a oração boa, como muitos pensam, né? E começam a repetir várias vezes: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e fazem isso por muitas vezes. Não é isso. O propósito dessa oração não é esse. Bispo, mas eu não posso orar o Pai Nosso? Não, você pode, mas o intuito não é que você fique repetindo, mas que você aprenda os princípios que estão aqui. Vamos ver no versículo 9, diz assim, portanto, respondendo a pergunta, né, de como eles deveriam orar, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Preste atenção aqui, nós já vamos continuar a leitura.
Note uma coisa interessante aqui. Ele não está dizendo assim, ó, quando você quiser orar, quando der vontade de orar. Não. Portanto, vós orareis assim, mostrando que isso deveria ser uma coisa contínua, algo que faz parte da vida deles, a oração. Pai nosso que estás no céu. Eu quero dizer para você que ninguém, preste atenção nisso aqui, ninguém é filho de Deus sem ser adotado pelo Senhor Jesus. Essa ideia é que todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Você só se torna filho de Deus quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Nós somos adotados pelo Senhor Jesus quando cremos no sacrifício da cruz. Então nos tornamos filhos de Deus. Você faz ideia do que isso significa? Você ter a liberdade de chamar Deus de Pai, o relacionamento paterno entre pai e filho. Eu não sei se você já notou na Escritura, se você não notou, eu pediria que você de hoje em diante observasse isso. Se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, veja qual era o relacionamento de Jesus com Deus. Era sempre o relacionamento de pai e filho, e ele nos ensinou isso. Você tem ideia do que isso representa? Na maioria das vezes não. Por exemplo, quantas celebridades nós conhecemos da televisão, quantos artistas você conhece e etc. Você encontrar com o filho de um artista ou de uma celebridade dessa, aquilo já chama a sua atenção. Você diz, olha a filha de fulano de tal, olha o filho do fulano de tal. Puxa, eu que queria ser filho dele, eu que queria ter um pai assim. Olha só para você ver. Mas muitas vezes nós não pesamos e não damos o devido valor. Se você pegar a melhor figura de pai aqui na terra, Deus é tudo isso e muito mais, porque mesmo um bom pai, a figura de um pai que atende a sua posição de pai, ainda assim ele vai falhar, ele vai errar, ele vai cometer coisas que não deve. Deus não. Deus é o pai perfeito, o pai que não falha, e ele está acima de todos, porque ele diz, Pai nosso que estás no céu. No céu. Outra coisa importante a se observar aqui é que Deus, ele não é exclusividade de ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 11, que Cristo é tudo em todos. Pai nosso, embora às vezes na oração a gente diz meu pai, é comum a gente dizer isso, mas nós fazemos parte de uma grande família. Por isso ele diz, Pai nosso que estás no céu. Deus não é exclusividade de ninguém. Ele é Pai de todos aqueles que creem, todos aqueles que entregaram a sua vida a Ele. E talvez você diga, bicho, mas isso é importante, e muito, porque o dia que as pessoas entenderem isso, ou se tivessem entendido isso, não haveria essa guerra de religião, não haveria esse negócio de um achar que é melhor do que o outro, ou que Deus gosta mais desse e menos daquele. Não.
É preciso entender isso aqui. Agora, aqui, essa oração ela é dividida em duas partes. As 3 primeiras petições se referem a Deus e as outras 3 a nós, ou a nossa necessidade. Ele vai dizer aqui, santificado seja o teu nome. Deus já não é santificado? Ou Deus já não é santo? Deus é santo. Qual o propósito então dessa palavra, santificado seja o teu nome? A ideia aqui é que Deus seja santificado, apresentado através da sua vida, do seu testemunho, da sua conduta, do seu comportamento como filho. Santificado seja o teu nome na sua vida. Preste atenção, será que na hora que nós oramos, nós priorizamos isso aqui? E a resposta é não. Deus é tão bom que Ele nos ouve, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Mas como é que nós entramos na presença de Deus? Ou como é que nós aprendemos na maioria das vezes? Fechamos os nossos olhos, ou então dobramos os nossos joelhos, ou então levantamos as nossas mãos e já falamos: Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso ser abençoado, a minha vida precisa mudar. Eu não posso pedir para Deus, eu posso pedir para Deus, eu tenho que pedir para Deus, mas entenda que a prioridade na oração sempre foi e sempre será o reino de Deus. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Você já leu lá? Qual era a preocupação deles? Aonde ia morar? O que ia comer? O que ia vestir? Leia lá para você ver. E Jesus diz: não, tudo isso aí vocês podem receber, podem ter, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Se você ler depois aí na sua casa, Tiago no capítulo 4, eu não me lembro o versículo agora, mas você vai encontrar, e que bom que você lê Tiago capítulo 4 todo, que ali tem muitas respostas para muitas perguntas. Tem um versículo ali que diz assim, pedis e não recebeis, porque pedi mal. Você até pede, mas pede mal, pede errado. Se eu e você não entendermos que a prioridade é o reino de Deus, são as coisas de Deus, então nós estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos vindo de trás para frente. Não há ordem, não há princípio. O que é prioridade? A prioridade é você reconhecer que Deus é o seu Pai, Ele é o Pai Celeste, Ele deve ser santificado na sua vida. Quantos, eu vou fazer uma pergunta que você responde para você mesmo: quantos será que por dia, quando fazem uma oração, são capazes de dizer assim: Senhor, me ensina te servir, andar na tua presença, a fim de que através de mim o teu nome não seja envergonhado? Tem pessoas que falam isso? Tem, eu não tenho dúvida disso, mas pode acreditar, é a minoria. A maioria não está preocupado com isso. A maioria não está preocupado em glorificar a Deus, está preocupado em ter, em adquirir, em conseguir. Haja vista que
a ânsia por ter as coisas por parte de alguns é tão grande que até quando ele faz um negócio desonesto e aparentemente ele prospera, ele ainda acha que Deus é com ele. Nossa, hoje eu fiz um negócio que você não imagina. É? E aí quando ele vai contar para você, você percebe que é desonesto. Ele passou a perna em alguém, enganou alguém, e ainda está contando, enche a boca ainda para dizer: nossa, hoje me dei bem, hein? É? Não, você se deu mal, porque você fez da forma errada. Então ele mostra que a nossa vida tem que santificar a Deus. Esse é o pedido. Versículo 10: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Olha só, quem é que quer fazer esse pedido para Deus? Quem é que acorda cedo? Tem pessoas, tem, mas são poucos, eu repito. Quem é que acorda cedo, ou quando vai dormir, na hora que vai orar, diz assim: Senhor, eu quero que venha na minha vida o teu reino, que o Senhor governe a minha vida. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A nossa incredulidade é tão grande que a gente fica ainda meio com o pé atrás. Dizia minha avó uma palavra, talvez popular. Minha avó dizia assim: ó, fulano é meio cismado. A gente é assim, tem hora. A gente parece que não tem essa confiança de dizer para Deus assim: ó, faça-se a tua vontade. Sabe por quê? Porque nós não estamos prontos a ser contrariado. Nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora, do jeito que a gente quer. Tem coisas que você quer para a sua vida e que Deus não quer. Tem coisa que eu quero ou quis para a minha vida e Deus não quer. Tem caminhos para o homem, diz a Bíblia, que parecem bons, mas o fim deles é morte. Quantas vezes nós fomos seduzidos e enganados pelo nosso coração? Quantas vezes tomamos uma decisão e achamos que estávamos acertando e logo percebemos que foi a maior besteira que nós fizemos? Quantas vezes? Sabe por quê? Preste atenção. Porque nós pedimos mal. Tudo que eu e você vamos apresentar a Deus, nós deveríamos ter isso aqui como instrução e dizer para Deus: Senhor, eu quero isso, mas que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Se o Senhor vê que não é para mim e que não é bom, se o Senhor não quer, eu também não quero. Pelo contrário, a oração agora vai mudar. Eu não vou insistir para que o Senhor me dê, eu vou orar para que, se não for da tua vontade, que o Senhor me livre. Não deixa eu entrar de novo em furada, não. Porque todas as vezes que agimos pelo nosso coração, quebramos a cara. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Ele está sempre disposto a satisfazer a vontade da carne, não a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela contraria muitas vezes a minha vontade e a sua vontade. E é tudo que nós não gostamos, é de ser contrariado. Quando nós temos isso como princípio, nós nos livramos de muita coisa. E é um gesto de confiança dizer para Deus: venha o teu reino, estabeleça o teu governo, toma as rédeas da minha vida.
e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu é feito a vontade de quem? De Deus. Então que aqui na terra, na minha vida, faça também a tua vontade. A tua vontade. Essa é a primeira parte. Voltado para Deus. Pedido para Deus. E agora vai entrar a segunda parte, que se refere a nós. Olha só, depois de entender todos esses princípios, aí sim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha que coisa interessante. Essa oração, essa instrução que Jesus dá, ela é contrário à teologia da prosperidade, totalmente contra. Quando ele diz o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele sugere que eu e você temos que viver na total dependência de Deus. Ele mostra que eu preciso, e tenho que entender isso, de Deus todos os dias. Você já percebeu o quanto de pessoas que se perdem quando sobe um pouquinho na vida? Você já percebeu isso aí? O quanto de pessoas que se perdem. Por quê? Porque acham que já não precisam mais de Deus. Isso não é verdade. Se você tem uma vida abençoada, se você diz assim: bispo, graças a Deus eu tenho um emprego bom, a minha renda é boa, eu moro bem, como muito bem, não me falta nada, tudo que eu tenho vontade, que bom. Continue dependendo de Deus. Continue. Veja, por exemplo, essa situação que surgiu, que ninguém esperava. Embora lendo a Bíblia a gente sabe das lutas, das dificuldades e etc., mas ninguém sabe a hora que ela vai acontecer, quando que ela vai acontecer, como que ela vai acontecer. E as pessoas são pegas de surpresa. Quem não guardou nada, agora percebeu o quanto faz falta guardar. Quem não valorizava o pouco, agora segura o pouco com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Mostrando o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis. O dinheiro acaba, a saúde acaba, você é despedido do emprego. Tem empresa falindo, e não são poucas. Pessoas estão sendo mandadas embora. Aquele dinheiro que as pessoas gastavam assim, num café, numa lanchonete assim, hoje eles estão esperando essa ajuda do governo. E está errado, bispo? Não. O governo tem que fazer o papel dele. Mas veja como as coisas mudam. Nós tínhamos, alguns tinham e gastavam. E agora? Aquele valor que a gente parece que, não sei, não é nada. Depois eu ganho outro. E agora? E agora? Contamos os dias. Ficamos olhando para a lista. Com que dia que cai? Cai hoje? Será que já está lá? Ninguém esperava. Por isso que o bom é viver de forma contínua na dependência de Deus. E é isso aqui que Jesus sugere. O pão nosso de cada dia, o sustento, a providência, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Quando você abrir os seus olhos amanhã, não confie na força do seu braço, você é fraco. Você é fraco. Você que está assistindo, você é fraco. Quem está falando para você é fraco também.
fraco. Sabe o que a Bíblia ensina? Lá em Jeremias 17: maldito o homem que confia do homem e faz do seu braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Ele será solitário. A nossa confiança não deve estar nas nossas habilidades, porque só temos porque Deus nos deu. Os talentos que você tem foi Deus que deu para você. Então, quando você abrir os seus olhos pela manhã, agradeça a Deus pelo seu emprego, agradeça a Deus pelos talentos que Ele colocou na sua mão, e continue dependendo dEle. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso aqui é algo que nós temos que pedir a Deus todos os dias. Todos os dias. Nós somos tão soberbos, que não somos capazes, a maioria, de pedir perdão para Deus todos os dias. Pedimos todo dia bênção, todo dia vitória, todo dia cura. Isso aí não desiste nunca. Para isso aí todo mundo tem disposição. E perdão. Se a gente pedisse perdão do jeito que nós pedimos bênção, pois é. Perdoa as nossas dívidas. As nossas dívidas. Essa palavra aqui, dívidas, é porque nós somos transgressores da lei de Deus. Nós falhamos, eventualmente somos rebeldes. O pecado afetou a nossa natureza. É uma dívida que ninguém paga com dinheiro. Por isso que o pedido é: perdoa as nossas dívidas. Sabe por quê? Porque ou Ele perdoa ou nós fica devendo. Porque não tem jeito de pagar. Tem muito dinheiro? É muito conhecido? Tem bastante patrimônio? Que pena, não dá para pagar. Você é pobre. A gente é igualzinho à igreja de Laodiceia: miserável, pobre, cego e nu. Então só há uma condição: de fato, ou Deus nos perdoa, ou então não tem como se livrar da dívida. É só Ele perdoando. Perdoa as nossas dívidas. Mas aqui existe uma condição, que a gente não gosta também não. Assim como nós temos perdoado, ou dependendo da sua tradução, assim como perdoamos os nossos devedores. Pois é. Será exatamente assim, você pode acreditar. Porque só podemos colher aquilo que nós plantamos. Queremos o perdão, mas às vezes não damos perdão. Queremos avaliar. E aí, já se acertou com fulano? Não, fulano não merece. Ah, é? Quem disse para você que a condição é essa? Porque se for essa, então nós estamos fritos. Sabe quem de nós merece? Ninguém. Ele não perdoa porque você merece. Ele perdoa porque você precisa. Ou Ele perdoa, então é o seu fim. Logo, aquilo que nós recebemos de Deus, devemos dar na mesma condição. Lembra da perguntinha de Pedro? Você lembra, né? Havia uma teoria que dizia o seguinte: olha, se uma pessoa falhar com você até 7 vezes, você perdoa. Depois você não perdoa mais não. E aí Pedro, né, curioso, né, bastante afoito, ele não perde a oportunidade, né? Senhor, vem cá, é verdade esse negócio aí? O que o senhor acha? O senhor aprova esse negócio aí que se uma pessoa errar com a gente 7 vezes, nós perdoa ela? Eu garanto para você que aquele dia ele deve ter pensado assim: ó, eu não devia ter perguntado. Por que eu fui perguntar, rapaz?
porque ele já queria a resposta pronta. E Jesus disse: eu não digo 7, Jesus disse, mas 70 vezes 7. Sabe quando você recebe aquela resposta que não quer? Pois é. Foi o que aconteceu com Pedro. Sabe quando é que alguém vai nos aborrecer assim por dia? E isso também não é um número que serve como regra, é só um exemplo para mostrar que o perdão é algo que deve ser contínuo, constante, abundante. Nunca. Nunca. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Na segunda parte, o primeiro pedido é o sustento, a providência. O segundo pedido é pedir perdão a Deus. Eu repito, essa oração é apenas uma instrução de como eu e você deveríamos orar. Às vezes falamos tantas coisas para Deus, estão todas desconectadas. Tem gente que ora tanto que ela diz: Deus abençoa Jesus, Deus abençoa Deus. Pois é. É importante isso aqui, muito importante. O terceiro pedido, versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Preste atenção nisso aqui, ó. O apóstolo Paulo disse assim, ó: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Havia um grande reformador, um grande pregador, que ele dizia o seguinte: sabe quando foi que nós caímos? Quando nós deixamos o lugar de oração. Quando Jesus estava no Getsêmani, preste atenção nisso aqui. Jesus estava a alguns momentos de ir para a cruz. Ele estava orando. Os discípulos estão com ele. Ele se afasta deles uma distância, ora e vai lá ver o que está acontecendo com eles, embora ele já soubesse. Ele chega lá, eles estão fazendo o quê? Dormindo. Mas o momento era o quê? O momento de orar. Mas eles não queriam orar, eles queriam dormir. Aí Jesus repreende eles e volta a orar. E eles voltam a fazer o quê? Eles voltam a dormir. Um volta a orar, o outro volta a dormir. Aí Jesus vai lá, ora e volta. Eles estão fazendo o quê? Dormindo. Não, peraí. Será que vocês não podem vigiar comigo apenas 1 hora? Vocês não podem separar um momento para vocês orar? Aliás, vocês têm que orar, Jesus disse, para que vocês não caiam em tentação. A palavra aqui é a mesma. Ora para não cair em tentação. Ora. Esse é o tipo de oração preventiva. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, mas eu posso orar, pedindo para Deus me livrar. Eu não sei o que vai acontecer, então eu oro. Isso é confiar, isso é acreditar que Deus está acima de tudo, de todos. Ele é onisciente, eu não sei.
Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai surgir no meu caminho, eu não sei. Então eu faço o quê? Eu oro. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê, bispo? Por quê? Porque a tentação ela tem origem no mal. Não confunda ser provado com ser tentado. Deus não tenta ninguém, diz a Bíblia. Deus não tenta ninguém. O tentador não é Deus, o tentador é Satanás. Quem foi que tentou Jesus lá no deserto? Não confunda não, tentação com provação. Eu não sei por que eu estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Nunca tentou, diz a Bíblia. Deus não, Deus é bom. Deus é justo. Deus é verdade. Somos tentados. Uma das primeiras coisas é pela nossa própria cobiça. Sabe o que nós fazemos? Colocamos os olhos aonde não deve, os pés aonde não deve, se metemos em coisas que não é para nós. Então ele ensina que constantemente nós temos que ser humildes, presta atenção, humildes, para pedir para Deus nos livrar da tentação. Às vezes somos orgulhosos. Não, eu já tenho 20 anos de crente. Não, eu já li a Bíblia de capa a capa. Não cai? Quando é assim não cai. Quando é assim fica blindado. Não, eu tenho o Espírito Santo. Eu fui batizado nas águas em 90 e pouco. Aí assim, quando batiza não peca mais. Quando recebe o Espírito Santo também não peca mais. Aonde você tirou isso aí? Aonde está escrito isso aí? Por favor, onde está escrito? Não está escrito isso aí. Mesmo nos convertendo, mesmo sendo batizados, mesmo tendo o Espírito Santo, continuamos fracos. Sabe até quando vai essa luta nossa contra a carne? Até o nosso encontro com o Senhor. É constante. Essa luta é constante. Paulo vai dizer em Gálatas que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. A ideia lá, sabe qual é? Guerra. É guerra, uma guerra constante. Então temos que ser humildes para pedir para Deus nos livrar. O versículo 14 tem uma resposta aqui, fantástica. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E por que isso, bispo? Por quê? Porque nós aprendemos na semana passada que Deus não ouve a hipócrita. Não, Deus é contra a hipocrisia. Eu sou pecador, careço e dependo do perdão de Deus. Imploro para que Deus me perdoe. Mas eu quero exigir das pessoas o que eu não sou. É eu que quero dizer quem é que deve ser perdoado ou não. Você tirou isso de onde? Então ele diz que se nós perdoamos aos homens as suas ofensas, Deus também nos perdoa. Se nós não perdoamos os homens, nem tampouco Deus nos perdoa. Por quê? Porque não há sinceridade, não há verdade, não há senso de justiça em nós. Se eu e você tomarmos isso aqui como instrução e como modelo para a nossa vida, você vai ver que a sua oração vai passar a funcionar. Ela vai funcionar. Porque há princípios aqui que devem ser respeitados. Quantas pessoas, por exemplo, estão orando? Preste atenção, olhe para mim. Quantas pessoas estão orando, mas o coração está inundado de mágoa, de ódio, de rancor, ressentimento, tentando mal contra alguém. Você está perdendo tempo. Você é só um religioso. Você é só alguém que está usando máscara. Você é um hipócrita. Você está escondido dentro de uma igreja, atrás da Bíblia.
Não perca seu tempo. Que é isso, bicho? Pois é, eu sei que é duro ouvir, irmão. Mas essa é a verdade de Deus. Nua e crua. Não adianta. Há princípios aqui que não podem ser quebrados. É preciso perdoar. É preciso que haja uma faxina dentro de mim e de você, para que a palavra de Deus possa encontrar uma terra fértil em nós e produzir frutos. Do contrário, nós vamos passar a vida toda dentro da igreja, se enganando, achando que está fazendo a vontade de Deus, e por fim, muitos vão terminar no inferno. E aí vão dizer: mas em teu nome eu orei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, o senhor não viu quantas obras eu fiz? E ele vai dizer: não, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ele disse: eu te conheci, depois eu esqueci. Não, ele está dizendo nunca. Por que nunca, bispo? Porque essa pessoa nunca teve um encontro com Deus. Nunca. Ela fez parte da igreja, conhecia a liturgia da igreja, participava das atividades da igreja, mas não nasceu de novo. Jesus disse algo interessante. Ele disse: aquele que diz que o ama deve andar como ele andou. Eu não posso amar a Deus, ser um servo de Deus e andar na contramão da verdade. Tem alguma coisa errada. Não é possível. Não existe alguns modelos de Espírito Santo. Não, tire isso da sua cabeça. Só existe o Espírito Santo. O Espírito que estava no Senhor Jesus. Você já parou para pensar isso aí? Como que as pessoas avaliam hoje? E por que elas são enganadas? Porque elas estão sempre em busca de experiência e manifestação de poder. Você viu ali como o irmão é cheio do Espírito Santo? E o outro diz assim: como é que você sabe? Não, você não viu a rajada de língua que ele deu? Não, você tem que ver, é uma coisa linda. Ele até canta em língua. É assim que avalia? Onde está escrito isso aí? Não é assim não. Não, está tudo errado. Ele tem os frutos que está lá em Gálatas. Não, você não tem, esse Espírito Santo é falso. Não, Deus não tem nada com isso não. Fala língua, rola, pula, salta, paga ninguém, prostituto, adúltero, idólatra, mentiroso, enganador. Não, Espírito Santo, não é possível. De uma fonte não pode jorrar 2 tipos d'água, não. É doce ou amarga. Cuidado. Cuidado com essa questão de experiência. Muito cuidado. Eu senti, eu vi. Está escrito? Não, então não é possível. Agora vai surgir um vento novo de doutrina, um toque diferente, uma nova inspiração. Não, o livro está selado já, está aqui. Então não quero. Só quero o que está aqui. Nem o que daqui eu não dou conta. Não quero nada disso não. Eu nunca vi na Bíblia, por exemplo, se você quiser se ofender, eu não posso fazer nada. Eu vi na Bíblia ninguém que viu um anjo e continuou sendo a mesma pessoa. Eu não vi. Se eu encontrar, você me mostra. Porque todos que viu foi transformado. Agora os de hoje vê e fica pior, pô. Fica pior. Pior. Use isso como instrução para a sua vida. Tem mágoa? Pois é.
Está na hora de se acertar. Não, o que ele fez contra mim foi muito grave. Com certeza menos grave do que o que você fez. O seu pecado crucificou Cristo. De tão bonzinho que você é. Você é tão inocente que você é. Seu pecado levou ele para a cruz. De tão bom que você é. Você é um... E ele te perdoou. Sabe o que você faz? Perdoa também. Perdoa, se acerta. Senão a sua oração não vai ser ouvida, nem atendida. Esqueça. Que esses princípios possam a partir de hoje reger a minha vida e a sua, para que de fato sejamos cristãos, como diz a Bíblia, como aquele versículo que está lá em João capítulo 7, se eu não me engano, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é como você quer, nem do jeito que eu quero, é como diz as Escrituras. Ela está acima da igreja, ela está acima de qualquer um. É as Escrituras. As Escrituras diz assim, então você faz assim. Não, mas o meu pastor, não, o seu pastor não está acima das Escrituras. Aliás, mostre também para o seu pastor as Escrituras. Quem sabe ele também volta para as Escrituras. Vamos falar com Deus. Meu Pai, nós temos muito que aprender. Às vezes